Quer chegar no final do teu dia e falar pra si mesmo: hoje eu fiz coisa pra caralho. Vem comigo que eu te mostro. Vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, né não, nego, olha aí. O primeiro fator que a gente tem que pensar quando a gente fala de produtividade é saber a diferença entre produtividade e atividade. Na produtividade, tu vai estar consumindo algo e transformando aquilo em algo novo. Na atividade, tu pode estar até fazendo alguma coisa, mas aquilo vai te estagnar a longo prazo. Um exemplo disso, não estou falando que é errado, certo? Mas a gente precisa ter em mente que quando a gente não trabalha para os nossos sonhos, a gente trabalha para os sonhos dos outros. E esse é um exemplo claro de produtividade e atividade, porque a gente vai estar meio que gastando o nosso tempo de vida para que os outros tenham produtividade e nós só tenhamos atividade. Aquela atividade não vai agregar a uma coisa maior na nossa vida muitas vezes. Por exemplo, trabalhar numa fábrica de montagem. Tu vai estar todos os dias ali fazendo a mesma coisa. Isso até remete àquela lembrança que a gente tenha estudado no nosso ensino médio em sociologia, que é a divisão do trabalho de Adam Smith. E pensando em produtividade, agora que a gente sabe o que é produtividade, o que é atividade, é legal a gente pensar que o nosso dia, para ele ser produtivo, ele não começa de manhã ou meio-dia, como alguém pode acordar aí. Ele começa na noite anterior. No momento em que a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente já começou o dia seguinte. A gente tem que se perguntar se a gente está dormindo as horas necessárias. Porque se a gente dormir demais, a gente vai se sentir cansado no dia seguinte. Assim como se a gente dormir de menos, a gente vai se sentir cansado também. Então, o sono é algo essencial para termos um dia produtivo. A maioria das pessoas, elas precisam dormir de 6 a 8 horas. Então, passando disso, a gente já começa a meio que ultrapassar o limite de sono necessário. Outra coisa que a gente precisa estar atento também é a luz do celular. A luz do celular, ela tem a luz azul, que faz com que o nosso cérebro esteja em mais atividade. A luz amarela, que é o modo noturno, ela serve para começar a produzir a melatonina. É melatonina, né, tia? A luz amarela, ela faz com que a gente produza melatonina para ter sono e ter uma boa noite de sono. Então, é recomendado, na verdade, a gente parar de mexer no celular 1 hora antes da gente dormir. E no computador também. Falando sobre isso também, da questão de cuidar com o celular antes de dormir, a gente precisa pensar no conteúdo que a gente está consumindo antes de irmos dormir. E isso remete até a um vídeo que eu já fiz da dieta de conteúdo. Pode ir lá, curtir o vídeo, assistir. E esse vídeo aqui também, já deixa teu like aí, compartilha com teus amigos. Tô esperando? Tá, agora que tu já deu o teu like, vamos continuar aqui nos insights. Tu tem que cuidar com o que tu consome antes de dormir, porque os nossos sonhos, eles são retratos do que a gente tá passando na nossa vida. Então, se tu quer ter sonhos agradáveis, que tu vai acordar mais disposto ainda para um dia produtivo, é mais fácil tu consumir conteúdo leve. Se tu consumir filme de terror, coisa ruim, notícia ruim, pornografia, todas essas coisas, eles interferem no nosso subconsciente, fazendo com que a gente produza ideias ruins. E o consumo de informação é o alimento da nossa mente. Quando a gente fala de produtividade, a gente tem que consumir coisas que a gente possa transformar em algo com valor. Pensando na questão de acordar cedo e produtividade, é essencial a gente pensar e ter esse mindset de que quanto mais cedo nós acordarmos, mais horas diárias a gente vai ter para fazer algo de bom para nossa vida. Seja para qualquer um dos 3 pilares, que é a mente, a alma e o corpo. Então, a gente pode reservar a área da manhã justamente para cuidar do nosso corpo, da nossa mente, e deixar a tarde para a produção que vai nos agregar algo de financeiro, o trabalho. Isso falando para quem não é CLT, mas a gente precisa pensar também que se a gente acordar mais cedo do que a gente acorda normalmente e dormir mais cedo do que a gente vai dormir normalmente, a gente acaba aumentando o nosso tempo de vida, entre aspas. Porque existe aquela coisa, né, que o ser humano ele dorme 1/3 da vida dele. Então, se a gente conseguir reduzir essa fração para um pouquinho menos, a gente vai estar indiretamente vivendo mais do que as pessoas que só ficam dormindo até meio-dia, até 11 horas. Para as pessoas que utilizam daquela desculpa que elas não têm tempo no seu dia a dia para focar em algo mais produtivo para si, que vai te trazer benefícios, botar projetos em dia, talvez
alguma vontade de empreender, é legal ter em mente aquele livro sobre o Milagre da Manhã, que é um livro muito bom que ele fala sobre acordar 1 hora antes do que a gente normalmente acorda para botar em dia coisas que a gente tem vontade. E realmente é aquela questão que eu tinha falado antes de termos 1 hora a mais no nosso dia a dia. Então é legal estar acordando aí 1 hora antes do que a gente normalmente acorda e assim sucessivamente até a gente chegar a um horário onde a gente tenha um bom descanso e tenha uma produtividade no final do dia. Agora eu vou falar alguns hacks que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para talvez dar brecha pra gente se autocriticar das coisas que a gente tá fazendo e talvez aumentar a nossa porcentagem de produtividade. O primeiro deles e o mais importante, eu acredito, é tirar as notificações do celular. Aquele sininho que aparece ou aparecer na barra de tarefas lá, aquilo é essencial a gente tirar, porque se a gente trabalha com o celular ou tá sempre com ele no bolso, a gente acaba se distraindo muito fácil por causa de coisas que não vão agregar a nossa produtividade naquele momento. Outra coisa também que a gente tem que cuidar, quando a gente fala de produtividade, a gente sempre pensa em café. E café em excesso é muito ruim, pode causar gastrite. Muita gente tem dores de barriga por causa do café e um café muito forte. Então a gente tem que ter esse cuidado. Outro cuidado também é uma dica que eu dou. Vocês não precisam seguir elas, eu não tô cagando regra aqui. Mas a maconha te deixa improdutivo, te deixa estagnado na tua vida. No momento em que tu fuma maconha, ainda mais esse prensado que temos no Brasil, que é fruto do tráfico de drogas, ele te deixa totalmente sem vontade de fazer as coisas, te deixa com preguiça, tu fica morgado. Então, se tu quer ser uma pessoa produtiva e fazer algo da tua vida, produzir algo na tua vida, eu não tô falando que se tu usa maconha tu vai ser preguiçoso ou vagabundo, mas tu que sabe, né? Tu tem que saber das coisas que tu faz no dia a dia. Se tu fuma maconha e se tu faz as tuas coisas, tudo certo. Mas tu já experimentou parar de fumar maconha pra ver se tu não ia fazer mais coisas ainda? Aí fica a dica, fica a dúvida pra gente se autocriticar no nosso dia a dia. Outra coisa presente quando a gente fala de procrastinação e não ser produtivo é a questão da preguiça. E eu acredito que a preguiça seja só a nossa mente falando, o nosso ego. E a gente não pode escutar ele. Quando a gente começa a pensar na nossa mente, por exemplo, ir à academia. Eu acho que a maioria das pessoas que vão à academia, elas sentem a preguiça às vezes de não querer ir e realmente não vão. Mas eu, por minha experiência própria, no momento em que eu não vou na academia, eu sei que antes disso eu falei, será que eu vou na academia hoje? E é isso que a gente não pode fazer, botar o se e o será nas nossas premissas antes de fazer as nossas atividades diárias. A gente tem que ter em mente que a gente vai fazer aquilo, que não tem um será, não existe não fazer aquilo. A gente vai fazer aquilo e tem que ter isso em mente. Então, não use será. Será que eu vou fazer tal coisa hoje? Não use isso. Isso dá brecha para procrastinação. Também tem aquele esquema do alarme, né? Onde a gente coloca alarmes para o começo das nossas atividades e para o término delas. Então a gente estipula um horário diário para fazer tal coisa. Por exemplo, se a gente trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, isso é interessante para a gente delegar várias tarefas e meio que aumentar a porcentagem de conclusão desses projetos aos poucos, todos de uma vez. Também tem o alarme do estou produzindo ou estou procrastinando, que é aquela questão de a gente botar horários específicos no nosso dia a dia para ver se, por exemplo, tu tá mexendo no celular, vendo o Instagram e daí do nada toca o alarme para ele te avisar, volta a produzir. Então esse é bem legal. Outra coisa importante a se falar é sobre a rotina. Ter rotina, ter horários para fazer coisas, isso também remete a to-do list, que é a lista de afazeres. Isso é massa de tu fazer na noite anterior também, antes de dormir, para tu já ter em mente um propósito para acordar no dia seguinte. Por que eu vou acordar hoje? O que eu vou concretizar hoje? Isso causa uma fé na gente e traz a questão da persistência, onde a gente vai estar pensando num objetivo maior. A gente pode não estar gostando do que a gente está fazendo agora, mas se a gente pensar no objetivo geral lá na frente, que vai nos trazer tais e tais benefícios, é muito mais fácil a gente passar por coisas que a gente não gosta de fazer. E algumas perguntas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Quais são os nossos vícios que nos tornam improdutivos, coisas que a gente acaba fazendo que a gente não gosta, mas que a gente acaba fazendo e não percebe que a gente acaba fazendo. Então é legal a gente trazer essa crítica pro nosso dia a dia. Isso aqui tá me ajudando, legal. Tu tem que ver os teus pontos positivos e os teus pontos negativos nessa questão da produtividade. Então é interessante a gente tá até anotando aí os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos. Só quero salientar aqui que eu não sou perfeito, não faço todas essas coisas que eu falei pra vocês, mas isso é legal porque pelo menos se a gente fizer uma vez, 2 vezes, ou fazer um dia, não fazer outro, a gente já vai estar sendo uma pessoa melhor. E a gente não tem que prezar pela perfeição, e sim
pelo aperfeiçoamento. Então, se tu não fizer isso um dia, tá tudo certo, cara. A vida é assim, ninguém é perfeito. Então, é isso aí, cara. Agradeço pela tua visualização. Lembre-se, com grandes conhecimentos vem grandes responsabilidades. E uma delas é compartilhar esse vídeo. Valeu!